Olá, meus amigos do Facebook e do canal FEPB TV do YouTube. Aqui estamos nós, José Queiroz e Mari Lourdes. nossa querida Mari Lourdes, né? O adjetivo tem que ser dado, né? Para juntos com vocês estudarmos mais uma página da coleção Fonte Viva. E hoje é ela, Fonte Viva, que vem à tona com o capítulo 51. É uma boa ideia. 51. Com Não, o título Sepulcros Abertos. O que foi, meu irmão? Estamos ao vivo e a cores, pode falar aí. Pensei alto aqui, desculpa. Então, vamos a ela, né? Abram a página aberta conosco. Quando você pensar alto, fale para a gente ouvir também. Não, é porque eu estava lendo vale aqui o que nós vamos... Aí então eu vamos dizendo, embora. eu estava dizendo que eu não ia ler esse, aí falei alto, Então entendeu? comece aí. Então, é uma carta, né? Aos Romanos, cartas de Paulo aos Romanos. É uma carta forte, não é? Então, o versículo é 13. Eu vou pegar, eu não vou ler todo a carta, mas se vocês quiserem aí ler essa carta, meditar, refletir, vale muito a pena, porque traz contextos importantes que a gente precisa refletir no nosso dia a dia. Então, como eu disse, é uma carta forte, né, que ele começa uma carta fazendo já questionamentos, perguntas, né? E em seguida, ele vai dizendo, será que Deus é veraz e todo homem mentiroso? Segundo está escrito, para que sejas reconhecido por fiel nas tuas palavras e venças quando fores julgados. Então ele vai sempre trazendo esse contexto. Se eu minto, se eu estou mentindo, se eu estou utilizando da palavra de forma equivocada para falar de Deus, não é? E em seguida, Queiroz, ele já vai trazendo alguns pontos bem interessantes da gente refletir, inclusive o que Emmanuel vai nos trazer hoje como reflexão, não é? Ele vai dizendo que dentre os homens não há, pois, nenhum justo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A um se fizeram inúteis e não há quem faça bem. Não há nem sequer um. Então ele vai trazendo algumas coisas assim até enigmáticas, né? Para que a gente vá refletindo que onde nós estamos, se nós nos sentimos já benfeitores, homens de bem, superiores. Né? Infelizmente a sociedade ela vai criando esse distanciamento dos seus semelhantes. Porque aqui, mundo de provas e expiações, né, a gente já pode enunciar que estamos no primeiro raiar da regeneração, mas mesmo assim, meus irmãos, as dificuldades são diversas, né? Os defeitos da mesma monta. Você pode ter virtude, eu tenho uma virtude em determinado ponto, mas eu tenho falhas, às vezes graves, em outros pontos. E aí, é por isso que é importante a gente internalizar a palavra que Emmanuel nos chama a atenção, que todo, é o seguinte, né, isso, Mary? Quer dizer, na verdade, Emmanuel transcreve Paulo e comenta, né? Tem uma carta de Paulo, de né? Paulo. Isso? Paulo aos Romanos. Isso. E, de fato, a gente tem que ter essa integridade com a nossa pessoa, com o nosso ser. Nós não somos melhores do que ninguém. Lembra a dita do Cristo? Não julgueis para não ser julgado. E aí, vamos chega o nosso continuidade versículo, né? Que ele diz, a garganta é um sepulcro aberto. E aí a gente precisa entender o que é esse sepulcro aberto que Paulo traz essa reflexão aos romanos, né? Para que a gente possa... Ele já deu aí uma deixazinha, né? Do que a gente muitas vezes utiliza, né? Como ele traz a garganta,
mecanismo dado por Deus, não é? De comunicação, onde está toda uma estrutura divina para que a gente possa utilizar através dela o que possamos estar dentro do coração, né? O que de fato está dentro do coração. Exatamente. Né? E uma coisa linda, né? Lembrando do filme que está em exibição, gente, nós precisamos, como espíritas, como cristãos, e mesmo os que não são espíritas, mas a comunidade cristã, precisa sair de casa, precisa ir ao cinema, assistir, porque esse filme ele está grandioso, no sentido de nos dar uma postura de atividade sincera e profícua, né, com relação ao mundo, com relação à nossa trajetória aqui. O filme de Valdo Franco, Mensageiro da Paz. Porque a gente costuma dar tanta ênfase ao que não presta, né? Ou mesmo ficção. Eu adoro ficção. Presta. Mas esses filmes, se as produtoras não verificarem que é viável, né, economicamente, vai ficar aquém a produção. Então nós precisamos sabe, se a gente não tem o suficiente em nós, a gente precisa dos exemplos, né, Marilourdes? A gente precisa das histórias edificantes, a gente precisa de parar um pouco ali, nem que seja ali na tela do filme, verificar, entender, né? Fazer aquela introspecção para que a nossa vida possa ter um diferencial de fato absoluto. Porque se a garganta, Paulo diz, nossa, é um sepulcro aberto, gente, dentro de um sepulcro não vem coisas boas, né? É podridão. E a gente não está enxergando essa podridão. O problema é esse, né, Mary? A gente não está enxergando essa podridão no sentido de poder ter a condição de trabalhá-la. Daí a gente cometer e continuar ainda cometendo sem um aprendizado devido, porque não damos a atenção ao momento, ao verbo, à situação, e aí a gente continua, né? Executando e caindo em erros que prejudicam-nos e também prejudica a marcha do progresso para a via que eu quero, Marilourdes quer, você quer, que é a via da felicidade, a paz como caminho, não é? Mas é uma paz adjetivada, como Cristo fez, no movimento, na introspecção, na renúncia, muitas vezes, no que a gente chama renúncia de sacrifício, porque a coisa é tão arraigada, né? Nas nossas questões do dia a dia, as coisas erradas, que a gente bota logo na cabeça que isso, aquilo, outro, para o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, a gente está fazendo um grande sacrifício. Antes de... só completando o que você falou do filme, antes que eu esqueça, nós tivemos a oportunidade de assistir duas vezes. E agora nos cinemas, que a gente assistiu a pré-estreia, né? E assistiu quando lançou nos cinemas. E nós fomos em família, eu, Queiroz, o nosso filho, levamos a nossa família, a mãe dele, a minha mãe, o meu pai, então nós fomos em família. Então, leve sua família, vale muito a pena. No final do filme, quando nós saímos, meu filho disse assim, mãe, meu filho de 15 anos, Vitor, disse, mãe... Naquela fase, adolescente. Mas com a sensibilidade que ele tem, ele disse, mãe, teve muitas partes do filme que eu me emocionei. Cada parte me dava vontade de chorar. Então, vale muito a pena, se reúnam, vão em família, porque não tem como você não só se emocionar, né, de ter um aprendizado, né? De justamente ver o que o contexto do filme vai trazer, além do que
o grande, né, a grande mensagem realmente que Divaldo nos deixa como cristão, como seguidor do Cristo. E como o tema do filme é Divaldo, Mensageiro da Paz, sejamos nós mensageiros de convidar as pessoas para assistirem um filme que realmente vale a pena. Né? E muito a pena, em todos os sentidos. Né? Ok. Então, Emmanuel começa dizendo, Queiroz, reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem, podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho. Esse é o problema. Para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Porque o Evangelho, ele não é um campo de contemplação. Eu achei muito oportuna essa adjetivação que Emmanuel faz, se reportando a uma estrada. Né? Uma estrada onde a gente sabe, quando a gente está no caminho, a gente encontra N coisas. A gente pode encontrar um terreno maravilhoso ali, fácil de ir, mas em dado momento a gente vai encontrar também terrenos de dificuldade. Mas é real. E é ela, né? Trazendo um paralelo para a questão do trânsito, quando a gente anda em estrada, a gente tem que estar habilitado. Né, Mariluz? A gente procura se habilitar nas regras do trânsito daquele país, daquela localidade. Na vida, a gente pode trazer essa alegoria para a nossa existência. Se eu estou na estrada da vida, exercitando a experiência na carne, no planeta escola, no momento oportuno, chamado Terra, então, com certeza eu tenho que me habilitar às regras de trânsito, né? Nesse planeta, as regras de convivência que, sem sombra de dúvida, nos foi trazida pelo Evangelho. Porque Evangelho, né, no termo grego, quer dizer boa nova. Mas que boa nova é essa? A imagem e semelhança e a vivência, acima de tudo a vivência do Cristo. Porque Ele é a escrita perfeita de Deus. Como assim? É em nós. Só que ainda, como diz o Matuto, né? Em linhas tortas. Nós estamos, Deus escreve certo sempre, mas em nós ainda é em vias de linhas tortas, porque nós nos desviamos constantemente da trajetória real do Evangelho, como Emmanuel diz. Mas aquele que se cristifica, como nós temos o exemplo, o modelo e o guia, o governo, né, pelo amor e misericórdia divina de Jesus, a quem conhecemos como o Cristo, ele é o ápice, né, da perfeição que nós podemos conquistar, que nós podemos enveredar. Então ele trouxe a regra em si. O Evangelho Deus escreve na sua obra. E a obra máxima somos nós. Né? A obra divina, ela vai caminhando, ela vai evoluindo até o ponto de chegar à individualidade, né? O ser conquistar de centelha, desenvolvendo-se até conquistar no processo evolutivo a via de espírito, com a possibilidade de raciocinar, com a possibilidade de começar a discernir o certo do errado, o bem do mal, e aprender com erros e acertos. Então, nós temos nessa estrada, que é a estrada real, porque é a vida que devemos conquistar. O restante é ilusão.
O que o mundo muitas vezes oferta como passageiro, como, né, algo de gozo oportuno, mas de momento, sem perenidade, passa e fica. E a maioria delas, quando a gente envereda por, a gente se arrepende depois. A gente sempre, né, aquela história, Mary, o vazio interno, né? Como se, cadê aquele sabor, cadê aquela alegria, cadê aquele momento? Foi embora, é fugidio. Mas o Evangelho, o que é real, quando a gente conquista, aí fica, é perene e não se esvai. E é isso que a gente tem que instituir. Nós temos um código de ética e conduta, de ética e conduta, né? Uma legislação divina que nos põe na reta, nessa estrada real do Evangelho, para que as outras coisas não nos desviem a rota. E é isso que a gente tem que ter o cuidado, né? E não permanecer no erro, como ele fala aqui, como ele dá os exemplos. Lê aí o próximo parágrafo mesmo. Enxergam, é isso? Começa? É. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que eles partilham a marcha. Porque isso é tão interessante, porque na carta, né, Paulo vai fazendo um comparativo de que será que os judeus já são tão perfeitos e os gentios são a ralé da sociedade? Que né? Eram desprezados. Que eram desprezados. Na verdade, ele vai dizer de fato desprezados. Tanto um como o outro tem as suas dificuldades. Ninguém está ainda na perfeição, né? E Paulo mesmo era testemunha disso, né? Agia, mas de forma muito equivocada e errada. E Deus é Deus de todos, não é só Deus dos judeus, é Deus dos judeus, é Deus dos gentios. Por isso que Paulo se dedicou a sua vida a levar a mensagem da Boa Nova àqueles excluídos, né? Aqueles que estavam à margem, que estavam distante daquela estrutura, né, da época. Aí ele continua dizendo, tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Verdade. Né? Falar do que está errado. Verdade. Até ficar com raiva, né, da injustiça ou apontar os defeitos, sem nada fazer, sem nada mostrar no caminho da verdadeira mudança, no que está em oportunidade para que a gente possa dar o nosso contributo, me perguntem do que vale. A gente vê manifestações e manifestações aí por isso e aquilo outro. E de vez em quando os repórteres flagram, né, diante daquelas pessoas passando ali inflamadas, um irmão ali, encolhido, jogado, com fome, desprezado. E as pessoas passam com indiferença, não estão nem aí. Isso é um ponto para a gente refletir, né? E Queiroz, isso aqui é tão profundo que Emmanuel traz, porque quantas vezes nós, diante do outro, que é comum, todos nós fazemos isso, a gente julga pela aparência, né? E às vezes a gente só enxerga os defeitos, os pontos frágeis daquela pessoa, as zonas enfermiças, né? E isso, meu amor, eu aprendi muito com você. o quê? A não dar muita ênfase a essas coisas. Porque é uma verdade que você está falando, né? Uhum. A gente tem muito aquilo de inflamado dentro, e quando a gente vê o nosso espelho ali, porque muitas vezes é isso que a gente está vendo, a gente começa a inflamar o defeito. E esquece de aproveitar a oportunidade de dar ênfase ao que é verdadeiro, ao que é oportuno, ao que de fato precisa melhorar e mudar. Eu aprendi muito com você. Estamos aprendendo, né? Um com o outro. Pois é, 22 anos de casado ontem, viu? Então, como ele coloca em seguida, tecem longos comentários no exame de úlceras alheias,
ao invés de curá-las, né? Você leu essa parte aí. Exatamente. Então, como a gente pode, né, tecer, às vezes, um comentário de uma visão externa do outro, porque ninguém está no âmago do ser. Do outro. Do outro, exatamente. Do ser do outro. Para você saber a dificuldade do outro, para você saber... A história do outro, né? A dor do outro. Exatamente. A gente vê muito isso, né, naqueles que estão à margem, naqueles que são criminosos, não é verdade? Naqueles que a sociedade despreza, né? Não tem outra palavra, não, despreza. E quer se livrar, sabe? Aí não enxerga que se a gente pudesse ter uma imagem mais compassiva, mais atenta, mais sensível, a gente poderia já ter acabado com a violência nesse mundo. E esse externo social que você está dizendo, esse aparato social, dos julgamentos sociais, né? Das relações sociais, elas começam justamente no seu familiar, né? Então, na medida que eu não vou tendo empatia com o outro, o que é empatia? Eu ter a capacidade de me colocar no lugar do outro e compreender, porque não é só me colocar, é compreender. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, como eu reagiria? Não, e outra coisa também. E ter a sensibilidade também de ter empatia pelo outro, pela situação do outro. Porque se interessar pela situação do outro, né? Exato. Porque o entendimento ele se faz mais grandioso nesse sentido. E a perspectiva da reforma e da mudança, não só sua, mas do outro, é muito mais evidente. Porque quando você mostra ao outro que ele pode ter uma vida melhor, que a esperança ainda há dele ter uma conquista pessoal, ele com certeza ele envereda por outros caminhos. Muitas vezes o que acontece é que a gente não dá essa oportunidade. A gente quer se livrar, né? A gente escanteia, a gente amontoa. Porque o que é que o regime criminal, o regime carcerário, hoje, aqui, em termos de realidade mesmo, faz? Constrói mais criminosos, transforma o indivíduo de pequeno porte no crime em um indivíduo de grande porte no crime, né? Tira mesmo, tolhe a esperança da vida. E o que é que isso vai fazer, meus irmãos? Só alimenta mais criminosidade, só alimenta mais a violência e a gente fica nesse ciclo, né? Porque justamente a gente não age na justiça com misericórdia. Nessa sensibilização de perceber o outro, de se importar com o outro. E no entendimento, dar ao outro a oportunidade e mostrar que ele pode ter e deve ter um caminho diferente, né? Emmanuel vai falando aí. Outra coisa aqui, Queiroz, que me chamou a atenção nesse mesmo ponto, que ele diz aqui, né? No ponto anterior, enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermeiras das pessoas de boa vontade. Ou seja, muitas vezes aquela pessoa está fazendo algo de bom, mas você não consegue enxergar o lado bom. Você só olha para as dificuldades que aquela pessoa apresenta, você só aponta os defeitos. Então, trazendo novamente para o contexto familiar, não é? Muitas vezes eu percebo nos atendimentos em clínica que a grande dificuldade das famílias estão na dificuldade do diálogo, de você poder ouvir o outro. Então, eu não ouço o outro, eu julgo o outro, eu aponto. Isso na relação familiar, marido, mulher, mulher e marido, companheiros, companheiras, filhos, né? Então, veja bem, e às vezes no meio social, você está dentro de um grupo, no trabalho, na casa espírita, no trabalho profissional, às vezes tem pessoas que
são até boas, elas têm atitudes, mas você não consegue enxergar, porque a sua visão está presa em ver o defeito do outro. Porque ver o defeito do outro também, Queiroz, é uma forma de, tipo assim, diminuir o outro para que você se eleve, se ache. Por isso que Paulo vai pegando pesado. E tu falasse esse negócio da Casas Espíritas, né? Quantos preciosos trabalhadores não se perdem nesse sentido? O indivíduo faz. Sabe aquela história? Enquanto você faz 100%, tá ótimo. Se você errar 1%, você não presta. Exatamente. Né? E a gente vê muitas vezes isso, o que denota quanto a gente ainda não perdoa, até mesmo dentro da casa espírita, até mesmo quanto nas relações. Julga, né? E justamente nesse julgar a gente não perdoa. É verdade. Porque é como se a gente, o que é que a gente faz muitas vezes? A gente vê o indivíduo em erro. Aí a gente julga, a gente escanteia e a gente elimina muitas vezes até do trabalho, afasta. Quando o que a gente devia fazer é justamente o contrário. Ela acolher, era dialogar, era entender-se, era fazer ele repensar a sua postura e nos mostrarmos naquele sentido. Precisa de mim, eu estou aqui para lhe ajudar. Eu não estou aqui para lhe julgar. Eu me lembro muitas vezes de Divaldo, lembra? Quando a história do aborto, né? Que chega uma pessoa lá, que ela tinha abortado, e foi falar para Divaldo que procurou ajuda numa casa e começaram a querer doutrinar a mulher, dizendo que ela ia... cheia de obsediado. Cheia de obsediado, que o perispírito dela estava todo manchado, que ela tinha ter dificuldade. Ela ficou horrorizada com aquilo, então ela procurou Divaldo. Divaldo disse, não, minha irmã, você não está ciente do seu erro? Você não sabe que errou, não está arrependida? Estou. Então agora, maravilha, então venha, tenha a oportunidade de se redimir, porque é o amor, não é o sofrimento que redime. Não. E é através do trabalho, né? Do trabalho, ela se então, fez. Aí disseram até para ela, né? Não, você não pode ficar até sem ter filho agora, ela vai... Então, gente... Essa história, como o Emmanuel está dizendo aí, só apontando o lado ruim, sem dar a oportunidade do outro se redimir. Aí Divaldo disse, não, minha filha, pegue crianças na rua, trabalhe numa creche, né? Faça assistência, evangelize, né? Seja evangelizadora. Então, é aquele negócio, a gente vai transmutar a ideia, o equívoco pela via do amor. Isso é o que faz o indivíduo se redimir, o indivíduo se faz melhor, e não apontar e espremer a ferida, né? Porque, infelizmente, é isso que a gente costuma fazer. E ainda sai repetindo, né? Olha, na primeira oportunidade, se joga na cara. Isso é horrível. Aí ele vai dando outros exemplos aqui, ó. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções do outro. Ou seja... não fica apontando o defeito e o outro muitas vezes quer se redimir. Os outros muitas vezes querem ter uma oportunidade. Mas não, o que a gente faz é enegrecer mais ainda as intenções dos outros. Porque a gente fica na verbalização ferina, né? Ou seja, mostrando, trazendo, né? Levantando a poeira. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Isso a gente vê demais. No trabalho, então, não estão satisfeitos, mas não procuram a solução de melhor realizar a tarefa. Não procuram outra coisa, porque na insatisfação o correto é: vá ser feliz, meu filho. Procure algo que lhe satisfaça, mas não fique envenenando. Nem sai, nem trabalha direito e ainda fica envenenando os outros. Infelizmente, a gente vê muito isso, né? Projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação. Olha mesmo. Olha a atenção de Emmanuel para essa frase.
a prosperidade da santificação, porque a santificação ela tem que ser realizada, é para isso que a gente está aqui. Mas se eu ficar derrubando o outro constantemente e alimentando a ferida dele, como é que esse processo se faz? Como é que esse processo vai prosperar? Que é o da reforma íntima, meus irmãos. E isso, Queiroz, ele traz, trazendo novamente para as relações familiares, que a gente já até conversou aqui em outros pontos, né? Quantas vezes os pais ou cuidadores repetem uma fala para os filhos que desde criança escutam: você é preguiçoso, você não vale nada, você não vai ser nada na vida, você não presta. Então, imagine um ser que está se desenvolvendo ouvir por todo o longo da sua vida só palavras que deprimem a sua estrutura, a sua individualidade. Né? Então, precisamos ter muito cuidado com os termos que nós colocamos nos nossos filhos. E se nós estamos repetindo, se você já disse, tente fazer diferente, não é? Filha, ainda tem muita coisa a aprender, mas você consegue, você é capaz, né? Você é uma pessoa que pode cada vez mais desenvolver a sua inteligência, você pode desenvolver a sua organização, porque aí você estimula o outro, dizendo que o outro tem condição. Quando a gente taxa literalmente alguém, a gente está carimbando no inconsciente, a gente faz o que crença. Emmanuel está dizendo aqui. A gente acaba crestando, ou seja, eliminando, cortando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Exatamente. Ou seja, está tirando o potencial do outro de crescer. Né? Você está minando, não é tirando, porque ninguém tira o potencial do outro crescer, mas você está minando esse potencial. E pode chegar a ponto de ele levar tempo para se reestruturar. Porque vai ser minado. Né? Mas o potencial vai estar ali, a gente não consegue eliminar. Mas ao invés de a gente ajudar, a gente acaba dificultando a marcha nossa e a do outro. Aí ele conclui dizendo o seguinte: semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta, a que se acolhem, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos. Né? O que ofertam é podridão. Como ele vai concluir, né? Exalam ruínas e tóxicos de morte. É mais ou menos. É forte, né? Isso, a gente prestar atenção. Infelizmente, né? É uma realidade que a gente tem, meus irmãos. Nós temos o Evangelho. Nós temos Jesus como guia. Não, mas eu tenho dúvida, eu interpreto desse jeito, daquele outro. Então pare de querer interpretar. Observe a conduta de Jesus. Eu duvido ter dúvida na conduta dele. Nós não dissemos que amamos, nós não dissemos que o respeitamos e que temos ele como uma figura até confundida com o próprio Pai, não é? Então passamos a reverendá-lo, né? Referenciá-lo e reverendá-lo com a nossa conduta, seguindo os seus passos. Eu garanto que não tem equívoco que se segure, porque não há. A conduta de Jesus não é equivocada, ela é correta, ela é certa. Agora, nós é que ainda não nos sensibilizamos, ainda não adquirimos a fé de que, de fato, aquilo ali é o correto. Aquilo ali é o que vai dar a chave do mundo. A gente só professa da boca para fora, mas o nosso coração, o que está ali de sepulcro, né, de podridão, a gente não quer achar e trabalhar. Mas a gente verbaliza, como Emmanuel diz aí, a gente intoxica, a gente mata. Infelizmente, a gente precisa parar com isso, porque o progresso está se dando aí. E contra Deus, ninguém é capaz.
A gente precisa ir a favor do progresso, a favor de Deus, né? E ele fecha, Queiroz, de uma forma muito, realmente nos dando o norte, né? Como sempre. Já falei muito, fica à vontade. Ele diz, né? Quando te desviares, pois, para o para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Fantástico. É isso mesmo, então. Fantástico. Opa. Então, oportunidade está aí para todos. Como lembrou Paulo, né, a Tiago, que foi até motivo de intrigas, de briga, de discussões, Deus é também Deus dos gentios. Não é só Deus dos cristãos, não é só Deus da religião A ou da religião B, também o é daqueles que podem até aparentemente não apresentar fé alguma, mas que todos nós estamos no mesmo barco, meus irmãos. E essa nau só vai ter sucesso se cada um ajudar o outro a transpor os momentos de dificuldade, de maré, né, turbulenta. Mas a gente só é capaz de fazer isso se a gente começar a seguir o Cristo como ele tem que ser seguido, com fidelidade. Porque fé é um exercício e a gente só adquire ela com vivência. Se aceite como você é e se entenda como a gente, né, aquilo que do filme a gente viu quando Joana disse, né, que na verdade o que a gente precisa é entender que nós somos seres do bem. Uhum. Os entraves e as dificuldades é justamente a máscara, é o que não somos que a gente precisa entender para começar a sermos quem somos. Mas para isso a gente precisa experienciar a vida e ser o Evangelho. Rumar para o Cristo. Né? É isso aí. Então estamos chegando, né, no momento de reflexão que sempre fazemos no final com um poema. Hoje nós temos Maria Dolores de novo ou outro irmãozinho? Maria ajudando? Dolores. Então vamos a ela para a gente título, poder encerrar. Não reprove. Não reproves. Tudo a ver. E ela diz: um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando preocupação, é sempre alguém que procura consolo à própria amargura, pedindo compreensão. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa. E auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, muitas máscaras de orgulho são dores descomunais. Se te mostra voz de briga, dá-lhe em troca a frase amiga. Nada te possa alterar, ou simplesmente irradia. Uma oração de alegria que te lhe atenue o pensar. Ante os irmãos em revolta, sabes que estás sob a escolta dos mensageiros do bem. Na dor, a dor, no tempo varia. Cada qual tem o seu dia. Nunca reproves ninguém. Maria Dolores. É isso aí, meus irmãos. Obrigado pela companhia de todos vocês. Lembremos-nos, nós temos o dever de assistir o belo filme que está aí, Divaldo, o Mensageiro da Paz, porque a gente precisa aprender a multiplicar o que aconteceu. Não, o que aconteceu com o Divaldo. Sim. Né? Porque é o caminho de cada um de nós, sermos mensageiros da paz, né? Termos algo para que deixar a
Menino, a posteridade. Temos algo a deixar à posteridade. Então, convide um amigo, convide os familiares, aquelas pessoas que você percebe que está precisando, porque o filme realmente muda a perspectiva do olhar para um olhar de amor. E de esperança. Um beijo no coração e até semana que vem às 20 horas com mais um Página Aberta. Até lá. Fiquemos na paz.